Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 14. Provérbios 14, eu vou ler o versículo 8. Provérbios 14, a partir do versículo 8, assim diz a palavra do Senhor: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que esses provérbios, eles mais uma vez possam falar ao nosso coração, que nós possamos entendê-los, decifrá-los, aplicá-los em nossas vidas. Nos capacita nesta noite. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Uma mulher nos Estados Unidos, na verdade no Texas, nascida em 1949, chamada Candy Montgomery, um caso que ficou muito famoso nos Estados Unidos, por ela dar 41 machadadas na esposa do seu ex-amante, uma mulher chamada Betty Gore. Existem várias séries e livros sobre esse caso. No final ela foi inocentada. Foi dado como legítima defesa. Por quê? Porque foi provado que a esposa do seu ex-amante estava tentando matá-la. E ela, em legítima defesa, faz isso com a Betty Gore. Mas a pergunta que fica é: como alegar legítima defesa após dar 41 machadadas em alguém? Como é que você protege de ser morto dando 41 machadadas em alguém? E foi constatado por vários psicólogos que Candy Montgomery, ao ouvir uma expressão que a Betty Gore falou para ela antes de tentar matá-la, gerou toda essa confusão. Uma expressão que ela ouvia da sua mãe quando era pequena, antes de ser espancada. E a expressão era shh. Toda vez que ela ouvia da sua mãe essa expressão, shh, ela ia ser espancada. E ela ouviu a mesma expressão da esposa do ex-amante. E foi por isso que ela foi tão severa na legítima defesa. Por causa disso, ela foi inocentada. Por quê? Porque foi constatado esse gatilho. Quando eu, assistindo a uma série sobre o caso, vi isso, eu desisti da série. Porque para que serve a psicologia, meus irmãos? A psicologia serve para você tirar a culpa do outro. É para isso que serve a psicologia. Tudo é um gatilho. Tudo a culpa é de alguém que fez isso com você e por causa disso gerou isso e outras coisas. O caso de Candy Montgomery é isso. Ela está viva e está solta até hoje. Nós somos apresentados agora no capítulo 14, irmãos, a uma terceira pessoa, além do insensato e do sábio. Desde o início ele está falando do insensato e do sábio. Às vezes ele chama o sábio de prudente, às vezes ele chama o insensato de ímpio mesmo. Mas alguns provérbios vão começando a saltar aos nossos olhos, e ele vai começando a falar de uma pessoa que se chama, que é chamada de ingênuo, ou na versão da revista atualizada, simples. É como se fosse uma terceira pessoa aqui. Existe agora o prudente, o insensato e o simples. O ingênuo, como diz na tradução da NA. O provérbio do versículo 15 está lá. O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz. Ele é ingênuo.
Será que ser ingênuo é bom? Será que ser simples é bom? O termo mais original é voltado para simples do que para ingênuo. É como se o ingênuo aqui já interpretasse o termo original. E eu sempre falo para vocês de você ter uma vida simples, né? Seja mais simples, seja puro, seja simples, seja direto ao falar. Tenha uma vida simples. Mas aqui o simples não é uma conotação boa. O simples aqui não é visto como alguém bom, porque o simples aqui é aquele que é ingênuo, é aquele que não amadureceu, que já estava na hora, mas ele não amadureceu. Ou seja, são 3 pessoas, mas ainda são 2 caminhos. Porque o simples aqui, ele anda no caminho do insensato. O ingênuo, ele anda no caminho do insensato. São 3 pessoas, mas ainda são 2 caminhos. Na semana passada, a gente, na verdade, introduziu sobre provérbios relacionados à prudência. Eu falei bastante sobre prudência no domingo passado, mas ainda existem mais provérbios no capítulo 14 sobre prudência. E aí nós vamos discorrer sobre eles hoje. O provérbio do versículo 8, que a gente leu, diz que a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Primeira coisa que ele nos diz aqui, irmãos, nesse primeiro provérbio de hoje, é que o prudente, ele busca entender o caminho que Deus está traçando para ele. O que é que Deus quer para a minha vida? Qual é o caminho que ele quer que eu siga em determinada área, seja na igreja, seja na família? O que é que Deus quer que eu faça? O trabalho do prudente é sempre descobrir a vontade de Deus. Se ele faz isso, ele não tem tempo de ficar olhando para o caminho dos outros, ou querendo se intrometer na vida do caminho dos outros. Ele está dizendo, a característica do prudente é olhar para si, antes de olhar para o outro. É enxergar o seu caminho. Eu sei, o outro está fazendo algo errado, mas será que não tem algo que eu estou caindo também e eu preciso me consertar? Ou só o outro peca e eu não? Eu disse isso desde o domingo passado. Olha, o prudente não é aquele que fica só olhando o erro do outro. Agora, se eu não estou olhando para mim, se eu não estou olhando para o meu caminho, aí eu tenho muito tempo de ficar olhando a vida do outro, de ficar sempre olhando, seja criticando, seja invejando a vida do outro. Eu tenho muito tempo para ficar imitando a próxima moda gospel. O que é que as pessoas estão fazendo? Qual é o novo vento de doutrina para eu seguir? Numa das muitas conversas que eu tenho com pessoas que sabem que eu sou uma congregação da IPA, que eu sou um pastor de uma congregação da IPA, é muito engraçado a reação de alguns. Na sua maioria são presbiterianos, porque os outros não entendem tanto o contexto. Alguns vão olhar e vão dizer, certo, mas se você é congregação de Paulo, você canta salmos. E aí, você gosta de cantar salmos? A primeira coisa que eles implicam é com os salmos. Eu não sei o que é que eles têm com isso, né? Olha, você veio de uma igreja muito diferente da de Paulo. Você gosta desse estilo de culto? Você cumpre esse estilo de culto porque foi imposto ali por você ser uma congregação? Ou você gosta, ou se você fosse para outra igreja agora, você iria se adaptar normalmente a outro estilo de culto? E isso é uma coisa que, tirando aí algumas brincadeiras, às vezes, que alguém faz, é uma coisa que a gente tem que pensar. Poxa, eu estou nesse estilo de culto porque eu estou sendo influenciado, manipulado por outros, ou porque eu quero mesmo? Eu estou aqui porque eu concordo com esse estilo de culto, ou eu estou sendo manipulado pelo outro? Eu estou seguindo o meu caminho na visão bíblica de que eu entendo ali ser a vontade de Deus, ou eu estou seguindo o caminho dos outros? Ou eu estou olhando
para o caminho dos outros. E essa é a diferença da pessoa prudente. Como eu quero que a igreja seja, pouco importa. O que importa é que Deus quer que a igreja seja. Seguimos esse estilo de culto. Cantamos salmos, culto, como eles sempre batem nisso. Porque acreditamos que essa é a forma bíblica de se cultuar. Porque a gente entende que essa liturgia é a forma mais semelhante de uma liturgia bíblica que nós podemos imitar. Qual é o caminho? Qual é o caminho do prudente? O caminho do prudente é um caminho bíblico. Qual é o caminho do tolo? Começar a ficar se achando superior porque você cultua dessa forma. Esse é um caminho tolo. Ficar sempre olhando para a igreja do outro, sempre criticando a igreja do outro. E quando eles fazem isso com a gente, também é um caminho tolo. Mas pastor, quando o senhor está dizendo que o culto daqui é um culto bíblico, o senhor automaticamente está dizendo que o culto do outro não é tão bíblico. E o culto da minha igreja lá é diferente, pastor. Então o senhor já está se achando superior. Mas entenda, é a forma como nós lemos a Bíblia, nós interpretamos as escrituras e reproduzimos aqui. Agora, eu querer ficar impondo esse estilo de culto nas outras igrejas, isso é um caminho tolo. É a forma como eu entendo, extraindo o diretório de culto. É muito engraçado, irmãos, a igreja presbiteriana, ela adota a confissão de fé, mas ela não adota o diretório de culto. O diretório de culto é uma aplicação da confissão de fé. Você adotar a confissão de fé e ignorar o diretório de culto é uma contradição. Aí quando eu vou lá, pego o diretório de culto e obedeço a ele, que é uma aplicação da confissão de fé, está lá em todos os parágrafos da confissão de fé, as pessoas vêm falar dos meus salmos, as pessoas vêm falar da minha liturgia. Não tem o menor sentido. Esse é o caminho do tolo. Ele não tem tempo de ficar olhando para o seu caminho, porque o caminho dele é errado. Aí ele começa a ficar querendo dar pitaco no meu caminho, que eu acredito ser correto, que nós acreditamos ser bíblico. Qual o problema disso? Ócio. Eles não têm o que fazer. Cuide do seu caminho. O prudente é aquele que cuida do seu caminho. Versículo 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. O insensato se engana no caminho que ele escolheu. E o versículo 12 é um complemento do versículo 8, porque ele nos dá uma informação crucial. Ele está dizendo assim, olha, a gente só sabe o resultado do caminho que a gente traça no fim dele. Não tem como saber durante no caminho. O ímpio só sabe que o caminho que ele está traçando é o caminho que o vai levar à morte no fim dele. Eu só sei se esse caminho ele vai dar certo no fim. Se eu for tentar por mim mesmo, pela minha própria força. É literalmente pagar para ver. Veja, o provérbio está dizendo, precisa de alguém fora, externo a você, acima do sol, para dizer, não vá por esse caminho, vá por esse, porque esse vai levar à vida e esse aqui vai levar à morte. Precisa de alguém, porque eu não descubro por mim mesmo. Você só descobre no final. E todo ímpio vai descobrir no final que o caminho que ele traçou levou ele à morte. Quando ele descobrir, acabou a chance. Quando ele descobrir, vai ser tarde demais. Eu não tenho capacidade de descobrir o caminho correto por mim mesmo. Eu preciso que alguém me diga, me revele, alguém acima do sol. Esse caminho, eu vou ser beneficiado. O provérbio está dizendo, eu vou colher frutos bons. O ímpio colhe frutos aparentemente bons. Ele pensa que esse caminho vai levar ele à vida, à prosperidade, mas é um grande engano. Versículo 14. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado
pelo seu próprio proceder. O caminho cristão é um caminho difícil, irmãos. É um caminho cheio de não. Não faça isso, não faça aquilo. E eu tenho que ficar olhando para a lei de Deus, e o ímpio se revolta contra a lei de Deus, ele desobedece, e essa desobediência vai fazer ele colher frutos amargos. É o pai revelando esses tantos de não faça isso, não faça isso, mas isso é vida para minha alma. Pastor Rodrigo falou isso de manhã, o quão nós somos feridos pela palavra. Somos feridos quando preparamos um estudo, quando preparamos um sermão. Todos nós, quando preparamos um estudo, seja para os nossos familiares ou aqui para a igreja, nós somos feridos a semana toda pela palavra. E somos feridos aqui, mas é uma ferida boa, é uma ferida necessária. Ninguém está aqui massageando o ego de ninguém. Como em muitas igrejas, as pessoas só querem ir para igrejas onde estão tendo o seu ego massageado. Olha, isso aqui me feriu porque falou diretamente ao meu coração. Isso aqui é para eu me endireitar no caminho que eu estou errado, mas é vida para mim. Eu de fato sou alimentado constantemente. Veja, existem muitos errinhos teológicos, errinhos sobre a vida que Isabel assistindo os desenhos dela, eu escuto às vezes. Eu estou escutando lá, eu vejo uma coisa, eita, isso aqui fere um princípio, aí eu dou uma pausa e falo com ela. Agora tem um erro que ele é comum à maioria dos desenhos que ela assiste. A maioria, praticamente todo personagemzinho de história que não é bíblica, ele prega isso. Eu preciso seguir o meu coração. Praticamente todo desenho existe esse princípio. É um princípio, é um provérbio mundano muito comum, principalmente em história infantil. Toda vez que eu ouço alguém falar, olha, não, agora eu deu certo porque eu segui o meu coração. Eu dou uma pausa e digo, olha, o que é o coração, Bebel? Coração é corrupto. Coração é enganoso. A gente não pode ouvir o coração é traiçoeiro. Ah, mas o meu coração, o meu coração, o seu coração. É isso, nós não podemos seguir o caminho. Ah não, o que eu encontrei dentro de mim, o que nós vamos encontrar dentro de nós é pecado, é enganoso, é corrupto. Por que o pecado entrou no mundo? Porque Adão e Eva foi ouvir uma opinião contrária de Deus. Olha, Deus, veja, não tem nada mais diabólico que isso. Ah não, você é muito bitolado nisso aí. Você tem que abrir a mente, abrir a cabeça. Você tem que considerar outras opiniões. Diabólico, você está preso nessa ideia bíblica. É exatamente isso que Satanás disse a Adão e Eva. Vocês estão presos nessa ordem de Deus. O que ele quer é manipular vocês. O que a Bíblia quer é manipular vocês. Você está bitolado nisso. Olha, o que ele não disse, mas eu vou dizer agora, uma informação nova que Deus não disse a você. O diabo disse a Eva. Ele está com medo de você ser igual a ele. Ele fez um plano para ele mesmo se enforcar. Não tem lógica. Mas é isso a propaganda que ele vai vender. Não tem criatividade. É a mesma coisa que o mundo faz com a gente. Ah, mas você não escuta outra opinião. Você não abre a sua cabeça. Você é bitolado. Você é manipulado. Cadena, pregando nessa passagem, eu acho o Cadena hilário, porque alguns exemplos dele foram sérios mesmo. E ele fala com a seriedade. Ele estava pregando aqui em Provérbios 14, aí ele falando sobre o caminho certo, errado, ele disse, olha, uma certa vez, alguém que não me conhecia, porque se me conhecesse não faria uma pergunta dessa, chegou para mim e disse assim, por que vocês cantam salmos? Olha, logo para quem? Tanta gente para perguntar, né? Paulo Brasil seria melhor? Seria mais calmo, né? Por que vocês cantam salmos? A maioria das igrejas presbiterianas não cantam salmos. Por que vocês ficam nessa de cantar salmos? E a resposta dele, abre aspas, por que você acha estranho, ele diz isso na pregação, você cantar no culto o que o Antigo Testamento e o Novo Testamento ordena a gente cantar?
Ele diz constantemente nos seus estudos, o Salmo é um inário no meio da Bíblia, irmãos. É um inário metrificado da vontade de Deus no meio da Bíblia. Por que não ser cantado no local de ápice de adoração ao Senhor? Não tem sentido não ser cantado. Está ali metrificado. Está ali com os ensinamentos que nós temos que ter. É para ser cantado, é para ser exposto como qualquer outro texto, esmiuçado, estudado. Mas além disso, é para ser cantado. Ou seja, não é estranho cantar salmos, é estranho não cantar salmos. Mas a maioria das igrejas acha estranho cantar os salmos. A maioria das igrejas acha estranho a forma como nós lidamos com o culto, com o dia do Senhor. A forma como a gente trata o dia do Senhor é estranho, é radical. Para a maioria dos cristãos é uma coisa inacreditável isso. A Bíblia é clara quanto ao trabalho no dia do Senhor. A Bíblia é clara quanto ao que devemos fazer no dia do Senhor e o que não devemos fazer no dia do Senhor. Aí a gente que cumpre e não está condenando a vida de ninguém, é incômodo para as pessoas. E olha, eu não estou falando do Batista não, viu? Da Assembleia de Deus. Quando você quer falar mal, fale mal da sua denominação. Eu estou falando dos presbiterianos. São eles que questionam a forma como nós lidamos com o culto, com o dia do Senhor. É algo que é bíblico. É algo que é básico. Está sendo perdido na igreja ao Senhor. Mais uma vez, eu falo dos bereanos. Por que os bereanos se destacavam, irmãos? Porque eles tinham um coral muito bonito? Não. Porque a maioria dos membros dele tinha um mestrado ou tinha doutorado? Não. Pelo simples fato de quando alguém abria a boca na igreja, eles queriam saber de onde procedia na palavra de Deus. Só isso. Não era de onde procedia no livro de teologia tal. Não era de onde procedia no artigo de fulano. Era de onde procedia simplesmente na palavra. É rapidinho. O que tu estás falando? Está onde na Bíblia? Não, está aqui, está no Pentateuco. Ah, tá bom. Pronto. É isso. Puro e simples. Eles já eram mais nobres que muitas igrejas ali. Eles já se destacavam. Olha, ali tem que falar baseado na palavra de Deus. Eles já eram destacados por causa disso. Versículo 15 vai dizer: o ingênuo dá crédito a tudo que se diz. Aqui na área é traduzida por simples. O simples dá crédito a tudo que se diz. Mas o prudente reflete antes de dar um passo. Isso é agir diferente do simples. O simples é aquele que tem a ingenuidade de uma criança. Por que a criança é ingênua? Porque a criança é imatura? Porque ela é uma criança. Porque ela está formando o seu caráter. É por isso que nós dizemos que os nossos filhos são incapazes de produzir conhecimento por si só. Eles precisam de nós, maduros. Eles precisam do nosso exemplo maduro, nosso exemplo de adulto, para influenciá-los. Senão eles não vão ser guiados da forma correta. Eles não vão descobrir conhecimento por si só. Constantemente eu venho falando isso aqui. Pastor Rodrigo também. Ou seja, a criança ela pode ser imatura porque ela está na idade de ser imatura. Precisamos, com a nossa maturidade, levar ela à maturidade. Mas o adulto, a idade dele requer que ele seja maduro. A idade dele já exige isso. É muito feio quando você está no shopping e você vê um menino de 2 anos fazendo birra. Ou 3 anos fazendo birra. Ele faz birra, ele bate no chão, ele esperneia, ele chora, ele grita, a mãe fica arrastando ele. Você olha e diz, coisa feia, mas é um menino de 2 anos, é um menino de 3 anos. Imagine um menino de 20 anos fazendo birra. Um menino não, um homem de 20 anos fazendo birra. É muito mais feio. Veja, a idade dele não condiz com aquilo ali. Já é feio numa criança, imagina num menino grande. Não, a nossa maturidade requer, né? A nossa idade requer que sejamos maduros. Senão, e tem muitas crianças no corpo de adulto. Minha filha, ela achava que era só entrar numa loja e você pegar o que você quisesse.
Loja de brinquedo, pega o que quiser. Não. Hoje em dia ela sabe que tem que trocar com o dinheiro. Mas ainda assim ela é imatura. Ela acha que tem que trocar com qualquer dinheiro. As moedinhas que ela ganha, ela pode trocar com qualquer coisa, com um celular de última geração. Aí eu digo, não, Isabel, olha, ela ainda está aprendendo. Agora ela já sabe que é para trocar com alguma coisa. Depois ela vai entendendo o valor de cada coisa. Mas tem adulto que não entende o valor de cada coisa. Tem adulto que está no corpo, tem criança que está no corpo de adulto, que acha que é só passar o cartão. Só passar o cartão, não vai nem pagar na hora. É só aproximar, assim, não precisa nem passar mais. É só aproximar. Aí depois de uma coisa chamada fatura. E você precisa pagar. Aquilo ali tem um custo. Precisamos, irmãos, amadurecer. O prudente é aquele que planeja os seus passos. Quem planeja os seus passos, isso é maturidade. Aquele que é maduro não brinca com a possibilidade de pecar. O prudente é aquele que se afasta do pecado. Veja o provérbio do versículo 9. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O insensato é aquele que é zombador do pecado. O que é zombar do pecado? É você brincar com o pecado. O prudente busca imediatamente mortificar esse pecado. Versículo 11. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Matthew Henry, comentando essa passagem, ele vai dizer, repare que o ímpio tem uma casa e o reto tem uma tenda. Por quê? Porque aqui, nenhuma casa que a gente possa ter, a gente pode considerar como a nossa última casa. Todo lugar que a gente venha a morar é uma tenda. Estamos aqui de passagem. Por mais luxuosa que seja a sua casa, você não pode se apegar a ela achando que você vai passar toda a sua eternidade nela. O ímpio, ele ornamenta a sua casa. Aquilo ali para ele é a última coisa da vida dele. O fim dele é a destruição. Mas o sábio é aquele que, mesmo morando numa tenda, mesmo não tendo todo o luxo, ele encontra paz. Porque ele sabe que a sua casa final não está aqui. Versículo 17 diz assim: quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem mais intenções será odiado. Aquele que se irrita facilmente, fala o que não deve, é um homem odiado. É aquele que planeja e no final ele executa o mal, como Caim fez e foi aborrecido por Deus. Existem pessoas que são assim. Elas não se contentam com a felicidade do próximo. Elas não sabem lidar, irmãos, com a felicidade do outro. Gente assim, eu não sei se você conhece no seu trabalho ou perto na sua família, pode ter também. Tudo o que acontece de bom ou ruim é motivo de crítica. São seres autocríticos. Eles criticam tudo. Eles veem maldade em tudo. Tudo o que acontece de bom tem alguma coisa má por trás. Essa pessoa, ela não se contenta com a alegria alheia. Isso é um câncer. É como um câncer, é como uma doença. É horrível. Mas aquilo que ela demonstra como alegria, Salomão está constantemente nos dizendo, é uma falsa alegria. Não ache que essa alegria é a verdadeira prosperidade. É melhor morar numa tenda e você ter paz do que morar numa mansão e ser odiado por Deus. Se você mora numa mansão e é crente, entenda que, por mais luxuosa que seja a sua casa, e não é pecado você ter uma casa luxuosa, você pode ter uma casa luxuosa, você pode ter uma casa confortável aqui na terra, isso não é pecado de forma nenhuma, mas não vai se comparar ao que Deus tem guardado para você no céu. É muito mais luxuoso, é muito mais glamuroso, é muito mais confortável, porque não vai ter dor, porque não vai ter angústia,
Portanto, viva bem na sua casa, mas não se apegue a ela. Você vai ficar muito pouco tempo comparado à eternidade. Versículo 32, o ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até na morte tem esperança. A nossa maior esperança depois da morte é a que vamos nos encontrar com o nosso Salvador. Porque o ímpio ele tem um grande problema na vida dele, porque ele quer conquistar tudo de bom e do melhor nessa vida. E quando ele tem tudo, ele acha que esse é o final feliz dele, porque ele acha que o final é só aqui mesmo. Que não tem uma continuidade. Ou que se tiver, ele vai se dar bem, porque ele se dá bem aqui, financeiramente falando, com os bens que ele tem. Então significa que Deus está aceitando ele. Então, se existir eternidade, ele também vai se dar bem. Para ele, veja, ele tem muito medo da morte. Nós devemos temer a morte, porque a morte é o resultado do pecado. Nós não devemos querer desejar a morte. Ah, se a morte é para me encontrar com o meu Salvador, então que eu morra logo, eu vou tentar morrer logo. Não. Devemos temê-la porque ela é o triste resultado do pecado. Mas também ela é uma passagem. É o momento onde o justo vai se encontrar com Jesus. Como Cristo disse ao ladrão na cruz, ao lado dele, ele vai dizer: você, olha, não fez nada para receber o que você vai receber ainda hoje. Ainda hoje você vai receber uma herança tão grande que em vida você não fez nada para merecer. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse homem creu. E a morte para ele agora, naquele momento, foi uma esperança. Foi uma passagem para receber uma herança monumental, porque a Bíblia nos chama de co-herdeiros. Somos co-herdeiros com Cristo. E tudo que foi dado ao Filho será dado a nós. Quando a gente vê um crente morrendo, irmãos, a gente pode ficar triste. Se for uma pessoa muito próxima a nós, a gente pode chorar, a gente pode sentir saudade, não é pecado nada disso. Mas o que a gente deve também entender é: morreu um homem rico, morreu uma pessoa muito rica, e o tamanho da herança que essa pessoa está recebendo não pode se comparar a poupança nenhuma que ele juntou aqui na terra. Versículo 35, o servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. O que anda retamente aqui, o rei, é o rei dos reis. Aqui não é um rei meramente terreno, porque esse rei aqui, do provérbio 35, ele sabe separar o joio do trigo, ele não se confunde. Ele é um rei 100% justo. É só o prudente que vai receber o favor do rei. E o que causa vergonha, ele não vai passar pano, ele não vai com favoritismo. É a causa do seu furor. Então, irmãos, eu estou me encaminhando para o final do capítulo 14. Essa noite são os últimos provérbios que a gente vai ver desse capítulo. E, consequentemente, é o final da primeira coletânea de Salomão. Depois daqui vamos dar uma pausa e logo após a próxima sequência nós vamos continuar no capítulo 15. E o que diz os últimos provérbios aqui que eu separei nesse capítulo, né? Versículo 10 vai dizer assim: o coração conhece a sua própria amargura, e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. Ele fala um pouco do coração do prudente e do coração do insensato. Eu termino com essa questão do coração aqui, irmãos. Pense em um lugar do seu corpo que é o lugar mais obscuro que você pode encontrar. É o coração. Você não tem noção, nem eu nem você, a gente não tem noção por completo daquilo e das coisas que o nosso coração ele pode guardar. Por exemplo,
Numa primeira leitura de Jeremias, quando ele diz que o coração é desesperadamente corrupto, você pode olhar para você e dizer assim, poxa, o coração talvez do ímpio, né? Ele é desesperadamente corrupto. O meu não é tão corrupto. Quando você lembra corrupto, você lembra de ladrão, não é? De uma pessoa que sempre está querendo passar a perna em todo mundo. Veja, o meu pode ser corrupto, mas ele não é desesperadamente. O meu já é melhor do que os outros. Só na gente pensar nisso, já é o nosso coração querendo nos dominar. A Bíblia fala, irmãos, que Deus, ele sonda o coração. É por isso que Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Ninguém lhe conhece como você. Como você, ninguém lhe conhece. E Deus é o único que conhece você mais do que você mesmo. Só você conhece você mais do que todo mundo, mas Deus ainda conhece mais do que você se conhece. Deu para entender aí? Ele é aquele que conhece, ele cava o mais profundo do quarto do seu coração. Aquele que você nem sabia que tinha. Aquela amargura que você vai guardando ali, fomentando. Deus, ele conhece. Por isso que não adiantava você perguntar uma coisa para Jesus e achando que ia enganar ele ou que ia pegar ele, porque ele sabia exatamente se aquilo ali era para colocar ele à prova ou porque você tinha alguma dúvida. Ou você queria buscá-lo. Ele é um Deus que sonda os corações. Por que eu digo isso? Porque a gente fica impressionado quando a gente vê a atitude de alguém e diz assim, poxa, eu te conheço há 10 anos e eu não sabia que isso estava guardado aí dentro. Eu lhe conheço há 20 anos e eu não sabia que essa amargura estava aí, ó, só sendo alimentada. Essa é a prova de que o coração, ele guarda mágoas, ele guarda incertezas, erros profundos. Ele está dizendo aqui, olha, que o provérbio está dizendo, um provérbio profundo, irmãos. O coração conhece a sua própria amargura. Eu entendo essa didática de Salomão. Você só entende quando você está cavando ali os provérbios. Ele mescla, ele tem dois caminhos. Ele pode escolher optar por mesclar os provérbios, né? Organizar os provérbios pelo assunto ou por níveis de dificuldade. Salomão, ele faz isso de forma muito sábia, obviamente. Ele mescla provérbios fáceis com difíceis. Ele está mesclando. Enquanto eu divido aqui por assunto, se você lê numa leitura, você vê um provérbio. Poxa, esse aqui é fácil de identificar. Esse aqui completa esse. Provérbios que se completam e outros que são bem mais profundos. O coração, ele conhece a sua própria amargura. Está aí uma frase pequena, mas muito profunda. O que a psicologia pega? É por isso que eu disse o caso de Candy Montgomery no começo. Ela pega e chama isso de gatilho. O que é o gatilho para a psicologia? Esse é o fundamento aqui mais do senso comum. Dentro da psicologia, ele vai dizer assim, é quando acontece algo externo que obriga você a guardar o que está revelado dentro de você. Você guardou. Por exemplo, você odeia pessoas que defendem o aborto. Pessoas que chegam com argumentos defendendo o aborto, é um gatilho para você. É isso que é o gatilho. É uma coisa que você odeia interiormente, no seu interior, e quando alguém fala isso aqui, você já começa a borbulhar de raiva, e aí você já começa a querer matar a pessoa nos argumentos. A psicologia vai chamar isso de gatilho. Mas qual é a verdade, irmãos? A verdade é que todos os dias as situações são gatilhos para a gente. Tudo é gatilho. Tudo nos provoca para revelarmos o que tem dentro do nosso coração. E se o nosso coração é corrupto, só vamos revelar corrupção. Precisamos fazer o quê? Precisamos treinar o nosso coração para ele revelar as coisas de Deus. E para ele revelar as coisas de Deus, eu preciso me encher das coisas de Deus. Senão ele só vai revelar a corrupção. Se o que está dentro de mim é apenas corrupção, se o que está dentro de mim é apenas imoralidade, na hora dos grandes acontecimentos, é isso que vai ser revelado
para as pessoas. É por isso que Paulo chega para Timóteo e diz assim, olha, de jeito nenhum, presbítero e diácono novo na fé, neófito, pessoas que acabaram de chegar na igreja à frente de alguma coisa. Não pode. Por quê? Porque a gente precisa de tempo para essas pessoas revelarem o que está no seu coração. Para o coração delas serem moldados. Para que elas manifestem isso. Ou não manifestem, porque dependendo da situação, não manifestar nada, ser omisso, é um sinônimo de reprovação. Olha, aconteceu isso, e o que foi que ele fez? Nada. E era para ter feito. Já é uma coisa para a gente ligar o alerta. Muitas vezes, para não ficar mal na fita, a gente não faz nada, a gente é omisso. E é aí que a gente fica mal na fita, quando a gente é omisso. É isso que precisamos entender. O que ele fala aqui nesse provérbio é muito profundo. Mas a leitura é fluida, porque ele vai mesclando provérbios fáceis com provérbios mais profundos. O filho, ele está chegando aqui e está dizendo assim, olha, filho, entenda a forte capacidade que o seu coração tem de esconder a mágoa. Você precisa conhecer o seu coração. O seu coração é um buraco sem fim para esconder coisas boas e ruins dentro de você e ninguém perceber nada. Ele tem essa habilidade natural de camuflar aquilo que você está sentindo. Às vezes você está sofrendo muito, mas você não consegue expressar isso. O sofrimento é tão grande e você não consegue expressar com palavras, você não consegue expressar, você não consegue chorar. Isso pode acontecer por várias razões, irmãos. Pode acontecer porque você nunca passou por isso, então não sabe expressar. Ou você é uma pessoa mais reservada e você não consegue. Ou você está cansado porque você passou por isso já pela quinta, sexta vez. E, poxa, as pessoas já estão cansadas de ouvir o mesmo problema que eu tenho. Então eu não vou expressar, eu vou sorrir para as pessoas enquanto eu estou chorando por dentro. A nossa habilidade para camuflar isso, irmãos, é muito grande. Ou na simples desculpa de, poxa, todo mundo tem seu problema. Eu não vou estar incomodando ninguém com o meu. Todo mundo tem seus dilemas, suas coisas. Eu vou parar de ficar falando sobre isso. E aí você camufla e você sorri para todo mundo. Você aperta a mão de todo mundo. E isso está guardado no seu coração. Essa amargura você não bota para fora. Talvez as pessoas vão ficar entediadas. Até na sua alegria você não fala, você não compartilha. Olha, o mundo é tão invejoso que eu não vou compartilhar essa alegria. Eu vou ficar para mim. Ninguém vai entender. O povo vai pensar que eu estou querendo aparecer. O povo vai pensar que eu estou querendo me vangloriar. Simplesmente porque eu quero compartilhar uma coisa boa também. Qual é a solução para isso, irmãos? Pessoas que estejam sensíveis para ouvir a sua dor, a dor do outro. E outras pessoas que estejam dispostas a falar, a conversar, a expressar. Às vezes o que o nosso coração expressa é uma alegria, mas não é uma alegria de verdade, é uma euforia. É uma alegria fora do tom, é uma alegria que não é para aquele momento. Olha, tudo isso, Provérbios está ensinando a gente a como lidar. Conheça o seu coração. Treine o seu coração. Aí você pensa, eu não vou compartilhar a minha alegria, as pessoas vão ficar com inveja, ninguém vai se alegrar comigo. A pessoa vai chegar para minha angústia e vai dizer, é assim mesmo. Não é a quinta vez que você está passando por isso. Por que você não se acostumou ainda? Ou por que você não para, né? De buscar talvez isso. Não é para você. Para com isso. Esse lugar, quem disse isso para você? Esse lugar não pode ser considerado uma igreja. Isso não pode acontecer na igreja do Senhor. Nós somos aquele que amparamos uns os outros. O erro, e a gente vai lá e tenta corrigir de novo e de novo. E dizer, poxa, irmãos, eu ainda não tá bom, a gente precisa melhorar nisso aqui. Isso é igreja. Esse é o âmago da igreja. Por quê?
Porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12 que uma parte do corpo, acontece uma coisa com uma parte do corpo, o corpo todo sente. O corpo todo tem que sentir a tristeza do outro e a alegria do outro. A gente tem que aprender a compartilhar tristezas e alegrias. Ter maturidade para isso. Versículo 13 vai dizer: até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. Até o riso, ele está dizendo, pode esconder um coração amargurado. O ímpio sabe camuflar isso como ninguém. O ímpio consegue continuar pecando e sorrir. Continuar pecando e sorrir para as pessoas. E dar risos e se vangloriar porque está pecando. As pessoas estão percebendo, estão com raiva porque ele está pecando. E ele se sobressaiu porque pecou. E ele ainda ri por causa disso. Até quando vamos parar de fingir? O fim da falsa alegria, ele está dizendo, pode ser a tristeza. Versículo 22, concluindo aqui os provérbios, chegando aqui no final dessas exposições do capítulo 14, vai dizer assim: por acaso não se afastam do caminho os que planejam mal, mas havendo amor e fidelidade para os que... mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. Isso reflete ao caso que eu falei no conhecimento, no início do sermão, sobre psicologia, sobre o fundamento da psicologia, que é justamente esse caminho que vai de tirar a culpa das pessoas. Você fez uma coisa errada por causa do seu passado. Você fez uma coisa errada por causa do meio que você viveu. Você fez uma coisa errada por causa de alguém, mas você não tem culpa. Provérbios está dizendo o contrário. Ele está dizendo que nós planejamos o mal. E nós nos afastamos do caminho correto. A culpa é nossa. A gente pode se deixar ser influenciado pelo meio, óbvio, irmãos. Somos influenciados e ele pode ser um grande atrativo, mas no dia do juízo final, Deus não vai julgar o meio que você viveu. Deus não vai julgar o contexto, o ambiente que os ímpios viveram. Deus não vai condenar o ambiente, Deus vai condenar o indivíduo. Deus vai condenar a pessoa do ímpio. Nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas erradas. Ele está dizendo, você tem que agir na contramão da inclinação do seu coração. Só assim você vai conseguir externar o que é para a glória de Deus, o caminho de luz e não o caminho de trevas. Como é difícil entender a intenção do coração das pessoas. Por isso que jamais, irmãos, jamais eu vou fazer um gabinete com você pelo WhatsApp. Dependendo do tamanho do problema, um gabinete por videoconferência. Isso foi horrível na época da pandemia. No primeiro sinal de que podia se encontrar, eu me encontrava com as pessoas. Não tem condições. Só se você estiver viajando e querer de qualquer forma ter um gabinete comigo. Mas se não, eu vou tentar ver alguém fiel à palavra de Deus para aconselhar você onde você está. Porque é importante a gente conversar cara a cara. Nada vai substituir isso. Nada. Tecnologia, inteligência artificial, nada vai substituir isso. O cara a cara. Porque a gente precisa identificar de quem é a culpa. Se a culpa é sua, se a culpa é de alguém, se a culpa é sua e você não está percebendo, se a culpa é dos dois. Isso aí é um gabinete cara a cara. E olhe lá, irmãos. Porque você pode me enganar. Você pode se enganar e me enganar. E a gente pode cair como um patinho na lábia do seu coração. O coração é difícil de sondar. Por isso que gabinete pastoral, irmãos, é uma arte. É uma arte. E de fato só se tem maestria com a prática. Não tem essa para Deus de você orar uma coisa, mas na verdade você quer outra. Você ir ali com palavras bonitas para Deus, mas na verdade você quer outra. Deus, ele sonda os corações. Não tem como você enganar a Deus, tem como você me enganar.
e se enganar. Mas não tem como você enganar a Deus. Versículo 30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha, é a vida desregrada que alguém vive vai atacar a saúde dessa pessoa. É isso que ele está dizendo. Olha, a inveja é podridão dos ossos. Isso vai ser externado, vai refletir até na sua saúde, ele está dizendo. Vai refletir até no seu corpo. Aquilo que você internaliza. E o último provérbio, irmãos, desse capítulo, que nós vamos expor, é o do versículo 33, que diz: no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. Irmãos, de forma nenhuma, o prudente é aquele que não passa por problemas, ou que está sempre rindo, dizendo, não, é o coaching, eu não ligo para os problemas, eu sou superior aos problemas, eu consigo passar por todos eles. Não, o prudente é aquele que passa por dores e alegria, mas ele sabe dominar o seu coração. Ele sabe controlar o seu coração, ele sabe colocar o seu coração no devido lugar. O insensato, irmãos, no primeiro sinal de prosperidade, no primeiro sinal de conhecimento, ele já esbanja isso. Ele sobe um pouquinho acima dos outros, ele já mostra isso, ele já ostenta isso. No primeiro sinal, na primeira poupança que ele conseguiu a mais, ele já mostra o quão ele é melhor. Ele está dizendo, olha, o prudente não é aquele que esconde a sabedoria, de forma nenhuma. Ele está dizendo, olha, versículo 33, no coração do prudente repousa a sabedoria. Está a sabedoria onde ele passa para os outros, mas ele não esconde essa sabedoria. Não, eu sou sábio, eu descobri essa sabedoria aqui, você que lute pela sua. Essa é minha e pronto. Não, repousa para ele espalhar, repousa para as pessoas verem isso através da vida dele, das palavras que saem da sua boca. Podemos ser soberbos na omissão também das atitudes. Então eu espero, irmãos, profundamente que esses provérbios, eles tenham falado aos nossos corações. Não foi de forma ordenada, mas se você fizer um quebra-cabeça aí dos meus sermões, você vai ver que contemplamos todos os provérbios do capítulo 14. E assim concluímos essa primeira coletânea de Salomão. Depois de um tempo, vamos voltar e vamos para a segunda coletânea, capítulos 15 até a metade do capítulo 22. Que essas verdades, elas possam saltar aos nossos olhos, não apenas aqui, mas nos dias da semana. Nós possamos aplicar esses provérbios e lembrar deles nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pela meditação desses provérbios. Te agradecemos pelo Teu amparo, pelo Teu cuidado em nossas vidas. Nos abençoa ao longo desta semana. Nos dá uma semana tranquila, claro que dentro da Tua vontade. Que se vierem os imprevistos, Senhor, que possamos externar a sabedoria que o Senhor nos dá e que está guardada em nossos corações. Não nos deixa sermos movidos pelo coração ou pelo sentimentalismo que esse mundo prega, que nós possamos agir conforme a Tua palavra. É assim que age o prudente, é assim que age o sábio. Que nós não possamos ser simples à luz de provérbios, que é sinônimo de ingenuidade. Tira de nós toda a ingenuidade, a ignorância de não condizer as nossas atitudes com a nossa idade, com aquilo que é exigido da nossa idade, da posição que nós somos, posição de pai, posição de chefe de família, posição de auxiliadora, posição de sacerdote do lar, ou seja, um chefe de uma empresa, ou que cuida de alguém. Nos abençoa, Senhor, para que possamos ser sal e luz nesse mundo. Nos ampara, e assim como os bereanos, possamos consultar todas as nossas atitudes dentro da Tua palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Vamos nesse momento louvar ao Senhor e de resposta, Salmo 84.